Método MIDI. É hora de aprender. Fala pessoal, dando sequência no método MIDI, nós estamos aqui com o diagrama elétrico de número 7 e nós vamos falar sobre o comando de reversão de um motor. Então vamos lá. Primeiramente, professor Ismário, tudo jóia? Tudo jóia, Daniel, amigos do Clube do Técnico. Como o Daniel já disse, esse circuito, esse diagrama elétrico refere-se a uma reversão de motores. Começando, Daniel, pelos nossos já conhecidos componentes de proteção, que são o disjuntor DJ1A e DJ1B. A função dele, você já viu, é proteger toda a parte do comando elétrico, Daniel. Ok. Então, voltando aqui para o diagrama, nós temos aqui agora o botão de emergência S1 e o professor Ismário vai mostrar para vocês agora. O conjunto de botoeira de emergência, Daniel, que é determinado como emergência S1, ele tem a seguinte função. É um botão rotativo, conhecido como botão cogumelo, né? Sim. Você, para desacionar ele, você tem que girar no sentido da seta. Olha. E para você acionar, você bate nele. Certo. Aí você puxa, não consegue, Daniel. Ó, sim. Girou, você consegue. E ele está acoplado um bloco fechado, identificado como 1 em 2, como é observado no esquema. Ok. Então, voltando agora para o diagrama, nós vamos mostrar aqui para vocês, saindo aqui do botão de emergência, contato fechado, nós estamos indo agora para o botão S1, contato fechado, e o professor vai estar mostrando para vocês. Pessoal, esse aqui também já é uma botoeira já conhecida, já quem está seguindo o curso. É uma botoeira pulsante, nesse caso acoplado a um bloco fechado. Ele tem a seguinte finalidade naquele circuito, de desligar o motor, independentemente de qual o sentido da rotação. Simplesmente eu pulso e vai ser automaticamente desligado o motor. Ok, então voltando agora ao nosso diagrama, o professor mostrou para vocês o botão fechado, né, o botão desliga, o S1, e agora nós vamos mostrar para vocês o M1 ON, ok? O botão aqui no caso de liga, né, de K1, que é o contato de selo. Vamos lá, professor? Vamos lá. Como está no diagrama, é o motor ON, motor ligado em inglês, né? M1, porque é um motor só, e está com a designação S2. É também já um componente já conhecido pelo nosso amigo do Clube do Técnico. É um botão pulsante acoplado a um bloco aberto, Daniel. Observe que nesse circuito existem dois botões que ligam. Ambos ligam M1. Um é S2 e um outro botão é o S3. Por que dois? Porque um vai acionar o motor no sentido horário. Observe que está lá no esquema escrito horário. E do outro S3, anti-horário. O Daniel vai colocar o esquema e vai mostrar como S2 motor on, horário, e S3 motor on, anti-horário, tá? E respectivamente com quem, Daniel? Com o nosso amigo selo. Uma coisa que deve ser identificada é que em paralelo com o botão 3 e 4 do bloco que vai acionar o motor, está em paralelo com o selo do contator. Olha aqui o contator. O selo está aqui. Nós já vimos, né? 13 e 14. Nesse caso, existem dois contatores. Existe o 13 e 14 de K1 e o 13 e 14 de K2. Porque são dois sentidos de corrente diferente. Para um motor apenas, Daniel. Sim. Ok. Então vamos lá. Voltando aqui no nosso diagrama, nós temos aqui, então, o professor falou de selo de K1, selo de K2. E agora, se vocês notarem, vocês vão estar vendo aqui um contato fechado de K2 e um contato fechado de K1. Para que serve isso daqui, professor? Bom, primeiramente, isso aí é um bloco auxiliar que vai sobre o contator, Daniel. Esse bloco auxiliar, observe que a identificação está cruzada na linha. O bloco auxiliar de K2 protege o contator K1 e o bloco auxiliar de K1 protege o bloco auxiliar de K2.
Isso faz com que não tenha um problema de autoligação simultânea. Ou seja, de uma outra palavra, quando o motor estiver acionado no sentido horário, ele não será possível ser acionado no sentido anti-horário. Observa que quando você atraca K1, os seus blocos são atuados. Aonde é aberto, fecha, e onde é fechado, abre. Então, se eu acionar K1, o bloco referente à anilha 7 e 8 de K1 do outro lado do circuito torna fechado, aberto, impedindo a energização de K2. Ok. Para entender o que o professor falou, o esquema elétrico, aliás, o diagrama elétrico é sempre na posição de estar desenergizado. A partir do momento que energiza, os contatos atuam, né? Ou fecham ou abrem, ok, professor? Foi bom o Daniel tocar nesse assunto. O esquema elétrico desenhado, ele apresenta como a máquina estar desacionada. Esse é o padrão. O acionamento muda. Por exemplo, o botão liga, que é pulsado, ele apresenta como botão aberto. Sim. K2, que quando for ligado e vai energizar a bobina K1, o selo 1314 vai fechar. Então não tem como desenhar. Então é desenhado no formato original, tá? Essa proteção, Daniel, é interessante falar que mecanicamente na construção do bloco auxiliar que vai atracado ou do lado ou superior do contator que você vai selecionar, no caso estou falando do bloco fechado, que recebe a função do intertravamento, ou alguns gostam de chamar de interlock, né? Sim. Esse intertravamento, existe uma construção diferenciada. Ou seja, o bloco aberto, Daniel, quando ele fecha, ele tem um tempo. Certo. Já o bloco fechado, quando ele abre, ele tem um tempo um pouco maior. O tempo mecânico são diferentes. Isso faz com que impeça que um ligue antes do outro, ou um desligue na frente do outro. Sim. Tá? Isso aí é na construção. É só uma dica, uma característica dos blocos. É importante lembrar que nesse circuito, mesmo tendo o interlock, ou seja, um motor não vai entrar quando o outro sentido estiver acionado, se faz entender que tem que esperar o motor parar para poder virar o outro sentido de rotação, senão a gente vai ter um problema aí com o motor, correto, professor? Esse diagrama, Daniel, ele não protege o eixo reverso, que a gente chama, né? A força reversa do eixo. Certo. Então a gente tem que olhar. Acionou, esperou o eixo girar, o eixo está em função se ele está pesado, se ele está livre, né? Sim. N possibilidades, pela sua inércia. Então eu não posso estar acionando ele se ele estiver girando no sentido horário e simplesmente já bater ele e girar. Isso é uma questão de construção do equipamento e segurança. Sim. Mas tem como resolver isso, viu, Daniel? Sim, aí no caso existem várias maneiras para resolver o problema, no fim de curso. É melhor a gente pensar. Tem esquema dessa forma, Daniel. Com certeza. A gente vai analisar isso. Sabe uma outra coisa que a gente precisa analisar? Eu vou pedir para você colocar o vídeo e fazer mais um detalhinho sobre o contator. Esse aqui é o contator que nós estamos trabalhando. Ok, Daniel? Sim. Tem diversos contatores, ó. Certo? Diversos. São maiores. Não, Daniel. Eles comportam mais corrente elétrica. Sim. Eles são dimensionados para motores de maior potência. Quanto maior a potência que vai passar, maior é o tamanho. E observe que esse que a gente está trabalhando agora, ele apenas tem um bloco auxiliar, que é o bloco aberto 1314, que a gente denomina ele principalmente como selo. Certo. Mas eu preciso agora de um outro bloco, Daniel. Lá no esquema identifica 51 e 52. Sim. Bom, isso vai de qual bloco você vai comprar. Então a gente está identificado o bloco que a gente tem aqui e pode ser outro número. Se você vai usar um outro número, ele tem que respeitar algumas regras. A regra do bloco fechado. O bloco fechado, só a unidade é 1 e 2. 51 e 52 identifica que o número 5, a sua dezena, é o quinto bloco desse modelo que eu posso acoplar. Então eu tenho com um bloquinho aqui, ó, que é comprado separado, certo? E observe que nesse bloquinho eu tenho diversas conexões. Não tenho só uma, eu tenho diversas conexões. Eu vou falar delas, tá, Daniel? Mas especificamente da que a gente vai usar.
Ok. Então, e é importante, só para sim. comentar, é importante lembrar que esse bloco auxiliar, ele serve também, ele possibilita que você ligue outros equipamentos nele, aumentando a lógica do seu circuito, correto? Positivo. Quando você fala em lógica, Daniel, a lógica ela pode fazer uma lógica interna do comando, Sim. através dos contatores, ou ela pode direcionar, inclusive, enviar ou receber uma lógica externa, Certo. tá? Através de um CLP, através de um outro dispositivo, né? Sim. Então, vamos aqui, ó. Primeira coisa, ele tem uma abinha aqui, ó. Olha, vocês conseguem ver? Tem uma abinha. Essa abinha aqui é uma travinha, Daniel. O pessoal quebra muito ela, principalmente na hora de remover. E aqui, pessoal, ele tem um êmbolo. Esse êmbolo encaixa aqui, ó, nesse pino dentro do contator. E tem um trilho. Não tem como eu colocar errado, ó. Não tem como. Ele entra trilho a trilho e você puxa ele, ó. Sim. E ele está travado. E para arrancar, eu quebro, Daniel? Torço? Não. Não, porque custa caro. Eu venho aqui com o dedo ou com a chave de fenda, eu solto a trava que eu mostrei, puxo e volto o trilho ao contrário. E ele está na minha mão. Ou Tá? seja, quando eles forem acionados, todos os contatos que estão na parte de cima também vão ser abertos ou fechados. O pessoal que tem a mão muito pesada, quebra equipamento. Sim. Tá? Tem que ter Estou cuidado. analisando que é uma questão de análise e conhecimento. Agora, sobre os contatos aqui, qual é o primeiro bloco que está disponível para esse contato? Olha aqui, vocês conseguem observar? 53, 54. Unidade 3 e 4 é aberta. Não, mas como é que eu sei? Na frente dele está escrito NO, Normal Open. Esse primeiro bloco aqui é um bloquinho aberto. Não está no esquema, não está no diagrama. O próximo, olha aqui, ó. 51, 52. É um bloco fechado. NC, Normal Closed. Esse é o encaixe que aparece no diagrama. Mas eu tenho mais se eu precisar. Eu tenho mais um fechado. Como que eu sei que é fechado, Daniel? Se está como 7, 71 e 72. 2. Sempre lembrando a unidade 1 e 2 é fechado. Isso quer dizer que é o sétimo bloco da unidade fechada do bloco auxiliar. Correto. E automaticamente temos um final, que é o 83 e 84. Normal Open, um bloco aberto. Eu posso comprar um bloco só fechado? Posso, se existir nesse modelo, sim. Um só aberto, um aberto fechado. Então, depende da minha necessidade, eu escolho o modelo do bloco. Lembrando que para cada tamanho do contator, Daniel, tem o seu bloco. Olha o tamanho desse bloco aqui. Olha aqui. Certo. Então, aí eu tenho que comprar. Esse bloco não encaixa aqui. Mas o processo é o mesmo, ó. Trava. Entendi. Certo? E você movimenta e você solta ele. Tá? Certo. Então é a mesma característica. Lembrando, então, a nossa conexão vai entre 51 e 52. Tanto de K1 como de K2. São dois bloquinhos desses para cada contator. Correto. Voltando aqui, então, no nosso diagrama, vou mostrar aqui para vocês. O professor falou, então, no caso aqui, dos dois botões de liga e também o selo, o intertravamento ou interlock, falou dos contatores, né? E aí, professor, agora nós vamos falar aqui das lâmpadas, né? Para que servem essas lâmpadas aqui quando os contatores estão acionados? Ô Daniel, para quem está seguindo o curso MIDI, já está preparado e já sabe, tá? A função de H1 e H2 é apenas identificar luminosamente quando K1 ou K2 estiver acionado. Nesse caso, H1 representa o funcionamento do motor no sentido horário e H2 representa o funcionamento do motor no sentido anti-horário. Ah, mas eu posso colocar cores diferentes, Daniel? Olha, são motores que estão sendo ligados, correto? Então deve estar identificado embaixo quem é o motor com uma etiqueta. M1 on, etiqueta embaixo, anti-horário. Okay. Ou horário. Mas tem um terceiro aí que o pessoal não conhece, Daniel. Tem o H3. O dispositivo é conhecido, mas a aplicação dele ainda não é conhecida
pelo método MIDI. Ou seja, então o padrão, no caso de liga e desliga, mantém, mas a identificação escrita de qual motor que está sendo ligado ou desligado tem que ir junto da lâmpada, né? Corretamente. No seu painel de identificação tem que constar qual é o motor. Observe que nesse diagrama não tem sinalizador desliga. Sim. Não é a nossa função. Nós colocamos um terceiro sinalizador, que é o H3, que ele identifica uma característica no painel. Ok. Observe que ele está simplesmente ligado através do disjuntor de DJ1A e DJ1B, entre as fases R e S. Ele é um disjuntor que, quando o painel estiver energizado, ele vai estar aceso. Ou seja, na manutenção, Daniel, vai ter isso aparecendo no painel. Painel energizado. Certo. Quer dizer que, se eu abrir ele, existe um risco enorme de choque elétrico. Sim. Né? Não faça isso se você não for eletricista. Correto. Se você não estiver preparado dentro da segurança. Mas, por um azar, ou por uma coincidência, acabou a força na linha de produção, ou o DJ1/A/B, ele foi desarmado por alguma falha. Observamente que eu não tenho energia elétrica no painel. Então, para me identificar qual é a razão que a máquina parou, já tornou um pouco mais fácil, né? Sim. Não tem energia. Mas se não ter energia não quer dizer que não tem energia no prédio. Pode ser que o painel não está energizado. Aquele painel dentro não tem energia. E também serve para quando eu abro o painel, para saber se está energizado. Isso fica na frente do painel, tá? Correto. Então, pessoal, nós hoje falamos aqui para vocês do diagrama, né? No caso aí o diagrama de comando de um motor de dois sentidos, né? O sentido horário e o sentido anti-horário. E, professor, no caso, aonde que é empregado esse tipo de circuito? Olha, Daniel, esse diagrama elétrico ou circuito elétrico, ele tem diversas finalidades, né? Sim. Isso é para a meta, a gente abrir a mente para uma automação, uma máquina que a gente precise dessa utilidade, aonde o eixo roda ora no sentido horário ou no sentido anti-horário. Pode ser uma rosca de atuação com reverso. Sim. Essa rosca ela pode voltar, ela deve ser voltada. Pode ser uma esteira, uma simples esteira, que ela vai para um lado e volta para o outro. Certo. Sabe, com final de curso que bate lá, pode ser determinado um tempo ou um sensor que carrega o produto e o produto volta. Então a aplicação torna infinita, Daniel. É importante lembrar que para esse diagrama foi colocado aqui dois contatos, né, de segurança para que um contator não entre a hora que o outro contator estiver acionado. Mas é importante lembrar, por questões de segurança, pode-se colocar um temporizador para esperar que o motor pare para poder ser acionado, ou colocar fim de cursos para indicar que chegou até o final do curso do motor, ou seja, numa esteira, até mesmo no elevador, né, professor? Exatamente, um elevador, uma esteira, isso vai da sua imaginação. Devo lembrar, Daniel, que nós temos um diagrama elétrico que vai começar a entrar nessa complexidade mais industrial, né? A meta do MIDI é também apresentar diagramas ou circuitos elétricos e eletrônicos que desenvolvam mais a criatividade industrial e o acontecimento dentro de uma empresa mesmo, ou até mesmo quem queira construir um equipamento. Correto. Então é isso aí, pessoal. Agora no próximo diagrama, nós vamos mostrar o diagrama de força deste motor de reversão. É isso aí, professor? É isso aí. Não vejo a hora de analisar o diagrama número 8. Ok, então até a próxima.